Estou aqui de novo no meio do povo, nessa nossa grande multidão. Eu tenho de pedir ao Senhor Jesus que sempre clareie o dia de cada um de vocês nessa grande emoção. Eu vou contar essa história porque tem um amigo que veio aqui e está com vergonha de aparecer no vídeo, né? Mas ele veio conversar um pouco para mim que ele gosta de história e mandou contar uma para ele. Vou contar a história hoje de dois irmãos lá no interior, lá no interior, dois irmãos que chamavam Pedro e Felipe, né? Ele morava no bairro Cabrita. Esse Pedro e esse Felipe se desapartaram, um foi para um lado, outro para outro. Só que chegou um tempo que antigamente era Tostão, né? Chamado, né? Era Tostão. E esse Pedro não tinha estudo. O nome dele era Pedro Grande, né? E passado do tempo ele foi melhorando de vida, né? Aí ficou chamado com Pedro 100, né? Muita gente já deve ter visto até história contada sobre esse rapaz. Mas a história o pessoal chamava de Pedro 100. Mas tem muita gente que chama de outro nome, né? Mas o nome dele era Pedro 100, né? Então tudo dele era Pedro 100. Ele tinha 100 cabeças de gado, ele tinha 100 jumento, ele tinha 100 mulas, 100, tudo ele tinha 100. Aí chamava Pedro 100. Quando o gado dele, as novias paria, o vaqueiro chegava para ele e dizia: Pedro, tem 20 vacas paridas, rendeu 20 bezerros. Ele dizia: pontuou 20 bezerros. Tudo dele era pontuar, entendeu? Porque para ele só valia quando fechava 100. Então, quando tinha 100 bezerros, ele tinha uma mocó, né? Que é o menos que está contando nessa história, ele tinha uma mocó. Então, quando fechava 100 bezerros, ele pegava uma pedra e ele ia lá e botava ali nessa mocó. Ele contava o gado dele dessa maneira. E aí, quando fechava, ele pegava uma pedra e botava lá nessa mocó. E aí ia seguindo a contagem assim, porque ele não tinha estudo, não tinha conhecimento das coisas. Mas tudo dele chamava Pedro 100. E tudo que você pensasse, ele tinha 100. Vamos em frente. No sertão eu passei. No sertão eu passei. E sempre adorei as minhas caminhadas por lá onde eu andei. Vamos, Pedro 100. Que aqui eu falei. Que na onde eu andasse, isso ia se render. Uma grande pontuação sempre para você. Seguiu em frente Pedro 100. Na onde ele chegava, sempre ele tinha igualmente tropeiro de burro, que muita gente sabia falar e hoje em dia nós não temos na nossa região. Mas tinha aqueles tropeiros de burro, né? O pessoal ia conhecer muito o sertão e na onde ia, tinha vezes que quando chegava num lugar deserto, assim como na fazenda, parava, passava 4, 5 dias. Então Pedro 100, ele era essa pessoa. Ele ia pelo mundo e na onde ele gostava, ele tentava comprar um pedaço de terra, alguma coisa, e ali ele se arranchava. Então ele chegou o momento que tinha muita coisa. Ele disse: minha mocó não está aguentando mais, de tanta pedra que eu estou guardando. Aí o vaqueiro chegou, pediu explicação para ele. Ele falou: um dia você vai ver, a vida da gente sempre é subindo, 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 uma grande escada. Só que a história chega no final. Aí ele vai e fala: você já viu que tudo a gente tem 100? 100 vezes, sem burro, sem dinheiro, sem casa, sem fazenda. E sem nada você vai morrer. Aí o vaqueiro se assustou. Oxê, Pedro, você só fala em morrer. Ele disse: é porque muita gente não agradece a Deus o pouco que tem. Porque a história a gente tem que contar do jeito que vem. Ele diz: Deus em primeiro lugar, mas o povo nunca consentiu adorar. Sempre o povo quer bem materiais, sempre o povo quer mais, sempre o povo abandona os próximos
não cuida dos seus, que eram os pais. Na realidade, ele queria dizer que os caras, os meninos, quem tinha dinheiro, não abandonava os próximos, que era a família. Então, eu tenho a dizer um caminho a vocês. Nós temos que ter tudo, mas primeiramente Deus. Sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. Sem Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Mas vamos em frente. Aí ele chamava, bora Pedão, bora. Aí ele chegava numa fazenda que ele se geriu um gerente. Ele ficou sendo um gerente de Pedão. Pedro Senha, o nome dele é Pedro Senha. Aí esse Pedro Senha falou um dia para ele, disse bem assim, tudo eu tenho 100, não tenho nada. Aí o gerente se assustou, oxe, Pedro, você tem coisa até demais, tudo você tem 100. Ele disse, a história é muito bonita, mas o final chega. Nasci sem nada, mas hoje não posso dizer que tenho tudo. Aí o vaqueiro chegou, o gerente, aí disse, eu queria ter a metade do que o senhor tem. Eu sou muito feliz com pouco que eu tenho. Aí ele gritou para o cabra, que o nome do cabra mostrou aqui no final, se chama João. Ele fala, João, tem gente que se conforma no nosso grande Nordeste por pouco que tem, porque tem Deus no coração, ama o próximo, ama a família, ama os amigos, compartilha, se escreve muito livro, mas lê naqueles tempos de folga, que era os livros antigamente, né? Os livros que ele fala, o pessoal fazia aquela roda de amigo para ler os livros e compartilhava. Eu li um pouco, depois passava para você, você lia também, entendeu? Então eu estou contando essa história porque foi pedida, né? E essa história está sendo contada por José Raimundo. Aí vamos, Pedro 100, a história é cumprida. Muita gente tem tudo na vida e não sabe agradecer. Pedro 100, de tudo ele tinha 100, mas o final chegou. Pedro 100 ficou na idade maduro acabado, mas ele chegou para o vaqueiro e disse que não tinha nada. Porque morri. Porque estava doente, não tinha mula porque estava doente. Então, não tinha mula. Porque ele tinha mula, mas não podia montar. Então, para ele, não tinha. Não tinha mula. Caí doente, não pude aproveitar meu dinheiro. Não tenho dinheiro. E morri e não levei nada. Entendeu? Aí ele quis dizer assim, a linguagem dele está assim. Não tive mula, não tive dinheiro, não tive nada que salvasse a vida dele. Que ele nasceu sem nada e morreu sem nada. Porque tudo que ele tinha ficou para trás. Foi só uma passagem na Terra. Então, esse vídeo que eu estou mandando para você, lendo essa mensagem, é para as pessoas saber, ter conhecimento que todos nós estamos aqui passando uma passagem. Tem muita gente que se classifica muito trabalhando, tem muita gente que pensa muito os bens materiais, tem muita gente que faz o que faz e não aproveita a vida. Então ele tem bens materiais, mas quando ele morre, nada leva. Fica tudo aqui. Então é isso que o Pedro está explicando. Nada ele tinha e nada ele tem. Porque ele morreu, não levou nada. Deixou tudo aí. Não tinha herdeiro, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha nada. O João, irmão de Pedro, passou 33 anos e apareceu. Quando perguntou ao grande vaqueiro, cadê Pedro 100? Sem dinheiro, sem mula e sem a vida. Então morri, sem ter nada. Aí ele vem a história do João. Ele diz, Deus em primeiro lugar, minha vida sempre para andar, fazer o bem sem olhar alguém, e digo a meus amigos
que sempre me acompanhe por lá onde eu andar, do jeito que eu andei no Brasil e no sertão da nossa Paraíba. Ele conta: sempre eu andei de pé no chão, de sandália, de harpão, de carpete e de roupela, que se chama a roupa linda bela. Segura meu peão, que aqui eu estou contando uma vida de novela. Epa!